Olá, seja muito bem-vinda a mais um podcast Jesus e Suas Amigas. Esse é o encontro das mulheres que são fominhas por Jesus, que amam a sua presença, que querem sentar nessa mesa e conhecer mais do coração de Deus. Aqui a gente vai compartilhar experiências de mulheres que têm caminhado com o Senhor, que têm uma jornada com Ele, que têm um bastidor com o Senhor. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada, muito edificada. Desde já, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E coloca aqui nos seus comentários o que Deus tem ministrado ao seu coração através daquilo que vai ser compartilhado aqui. E também compartilhe com as suas amigas, aquelas que amam o Senhor. E eu tenho certeza que você vai receber muito de Deus, porque a nossa convidada, ela tem uma jornada, não foi ontem. Ela tem uma jornada longa com Jesus e está de pé. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. E para a glória de Deus, é uma mulher que tem passado aí, por muito tempo, mas de pé, firmada na rocha, firmada com o Senhor. E ela é pastora Léa Mendonça. Seja bem-vinda. Obrigada, Jennifer, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com toda essa audiência, né? Amém. Sempre edificando vidas e que esse podcast seja mais um. Amém. Uma bênção em nome de Jesus. E a pastora Léa Mendonça, como eu falei, né, tem uma jornada, né, pastora, com Jesus. Não foi de ontem, Não. Né? Tem uma jornada longa e é uma mulher que já passou por muitas tempestades, muitas lutas, mas tem permanecido de pé. E qual é o segredo para permanecer de pé em momentos de crise, em momentos de tanta dificuldade, em momentos que a gente vê uma geração que está tão focada na aparência? Como permanecer de pé? É a fé na palavra, né? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aquilo que eu aprendi quando eu era criança, eu trago para mim até hoje e vou levar até a eternidade. Em nome de Jesus. Né? Eu nasci num lar evangélico, um lar de pastores, minha avó dirigente de círculo de oração, meu pai, meu avô, tudo pastores, né? E eu fui criada na Assembleia de Deus, fui batizada com o Espírito Santo com 6 anos de idade, cantava em coral. 6 anos, pastora? Porque eu fui com 10. Mas 6 anos. É muito nova. A Assembleia de Deus da Ilha do Governador tinha um culto todo domingo lá em cima para os adultos e lá embaixo para as crianças. E era uma igreja muito forte, muito. A Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Era a igreja do Gesiel Gomes, Eliseu Menezes. A minha igreja era uma filial de lá. Era. E tinha muito contato com São Cristóvão, Túlio Barros. Isso. Eu fui apresentada pelo pastor Túlio Barros. Olha como é que a gente tem muito a ver. Tá vendo? E aí o culto das crianças lá embaixo, que era criança que não acabava mais, e um templo grande para as crianças, a gente ali adorava, a gente pregava, cantava, buscava poder, e às vezes adultos desciam para assistir o culto lá embaixo, porque lá embaixo era poder que não acabava mais. Meu Deus. E aí a gente era batizado com o Espírito Santo, eu fui com 6 anos de idade. Então eu sempre vivi nesse meio, ouvindo Bíblia, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, quanto mais a gente ouve a palavra, mais a fé se alicerça. Exato. E eu me sinto alicerçada na palavra. Por isso que vem tempestade, vendaval, fofoca, intriga, mentira, inveja, e eu tô de pé. Glória a Deus. Meu Deus. Esse é o segredo, né? Amar a Bíblia. Amar a Bíblia. Amar. Tem gente, Jennifer, que só ora. Teve uma senhora, né? É verdade. Ela conversou comigo e ela falou assim, ela ora demais. Ela só vive em monte, ela só vive nas casas, visitando casas, pessoas indo à casa dela para ela orar por eles. Aí eu cheguei para ela e falei assim, menina, você só vive orando. E a hora de ler a palavra? Ela disse assim, e eu tenho tempo? Você está entendendo? Então, quem só ora se torna menino. É verdade. Menino na fé. Faz cada coisa que você fala assim, onde é que está isso na Bíblia? Onde foi que Jesus ensinou isso? Agora, quando você só estuda a palavra e não ora, você fica muito racional, né? Você não se permite, não se torna um barro mole, maleável na mão do Senhor. Então tem que ser os dois juntos. Tem que ser. Dizem que a Bíblia e a oração são as asas do avião. Não tem como o avião voar só com uma asa. Pois é. Então precisa dos dois e do equilíbrio.
Porque se deixar também, eu vou ficar só na oração. E o que eu vejo muito, aí você fez seu devocional, orar? Orei. Mas não, devocional é Bíblia. O que Deus falou com você hoje através da palavra? Né? Então, a gente ter esse hábito de abrir mais a Bíblia, de ouvir Deus mais através da palavra. E orar é o quê? É o que essas pessoas estão dizendo? Dobrou o joelho, falou, monologou, conversou. Né? Porque a maioria das orações, e eu já fui assim também, não estou falando dos outros, estou falando de mim. É orar e levanta dali em nome de Jesus, amém, vai viver. Tem que dar tempo. Tem que o Espírito Santo. Isso, tem que ter aquele tempo de solitude, você e o Espírito Santo, dizer, fala Deus comigo. Abrir a Bíblia, entender o que Deus está ministrando no seu coração. E às vezes, ele nem vai falar, mas ele vai te quebrantar. Você vai chorar, você vai se sentir no colo dele. Sim. Quantas vezes eu saí da oração acolhida? Não ouvi nenhuma palavra, não tive nenhuma revelação, mas saí acolhida, fortalecida para enfrentar as guerras. Sim. As pessoas têm muita dificuldade. Mas eu não consigo ouvir Deus. O que eu faço para ouvir Deus? Mas eu sempre digo que Deus ele fala conosco por meio de sentimentos e pensamentos que não são nossos. Não são nossos. Não são nossos. Não tem origem em nós, mas vem dele. E sempre... Eu não sei se já aconteceu com a senhora, com certeza sim, com você. Dobra o joelho, Deus mostra algo que você falou, que você nem tinha pensado, você não deveria ter falado assim. Você não deveria ter agido assim. Olha lá o jeito que você falou com seu marido. E aí o Espírito Santo ele vai trazendo, e é nesse tempo de oração que vai vir um quebrantamento. Ou então ele te sinaliza sobre o que orar. Sobre o que orar. Há momentos que você dobra o joelho e fala, Senhor, sobre o que eu devo orar? E por que a gente tem que orar? Porque a oração é o único veículo humano no céu. Verdade. Né? A gente ora, nossa ligação com o céu é através da oração. Sim. Então a gente precisa saber o que Deus quer que a gente ore para ligar na terra e ser ligado no céu. Sim. Me preocupa muito, né? Uma geração que perde horas nas redes sociais, vai chegar no céu e vai dizer, Deus, não tive tempo para orar. Aí as redes sociais vai dizer, no Instagram você ficou 3 horas por dia. No YouTube, 2. No WhatsApp, 5. E não teve hora para orar? Jennifer, que o celular, por mais instrução que você receba, ele emburrece. Emburrece demais. Gente, quando eu fico muito no celular... Me faz mal. Eu sinto que eu não cresci nada. Vai ler um livro. Não é? Você lê livro, você lê Bíblia, você sente que você cresceu. Sim. Mas você fica na internet, redes sociais, querendo saber o que os outros estão fazendo, onde que os outros estão produzindo, porque a gente, querendo ou não, a gente acaba fazendo isso. Sim. E eu me propus diante do Senhor, não quero, isso está me aborrecendo, eu estou piorando na pregação, eu quero é melhorar. E você, para melhorar, você precisa aprender com quem andar, o que ler, o que ouvir. Meu Deus! E é isso que eu quero. E eu quero que ele puxe minha orelha mesmo, quando eu tiver demais na internet. Sim, demais. Porque a gente vê o quanto a internet tem roubado a nossa excelência em tudo. A gente não consegue dar atenção, mas as pessoas não olham mais nos olhos, porque a gente sempre está olhando para a internet. E é uma demanda que vai crescendo, ela nunca diminui. Você vê que o WhatsApp é uma coisa que ela nunca diminui. Aí tem mais uma mensagem. Aí você responde. Aí daqui a pouco ela te responde de novo. Aí você tem que responder novamente. Tem hora que eu falo assim, eu não quero meu WhatsApp. Eu tenho vontade de entregar meu WhatsApp e pedir para alguém responder por mim. Não é? É angustiante. Porque se você deixar... Se você for responder todas as mensagens... Você não consegue. Você não faz mais nada. E não faz mais nada. Se você for olhar todos os grupos, acompanhar absolutamente tudo, você não faz. Então, às vezes, a gente fica até... É meio grosso, mas assim, me desculpa, não dá para eu acompanhar tudo, não dá para eu dar atenção a tudo e dar foco àquilo que é importante. E a gente está negligenciando o que é importante pelo que é urgente. Com certeza. E aí, o que é importante é a sua leitura bíblica, a sua oração, o seu tempo com Deus, o tempo com a sua família. Por exemplo, eu e meu marido, a gente cria ferramentas para nos proteger. Porque se você deixar, o dia a dia também rouba a qualidade do relacionamento, do casamento. Então, toda sexta-feira, eu e meu marido, a gente tem o nosso date. Que a gente fala que é o nosso momento, nosso encontro. Então, aquele momento não tem celular. É um momento que a gente vai se jantar, que a gente vai sentar à mesa, que a gente vai conversar.
E isso é tão importante. Se for, a gente escolhe um filme, mas depois do jantar. Então, assim, é muito importante a gente criar hábitos para esse momento assim, celular. Uhum. É muito ruim quando a gente senta à mesa, cada um com o celular, e eu não gosto. É muito ruim. Eu falo assim, gente, larga celular. Vamos sabe? olhar no olho, né? Vamos conversar. Aí fica aquele silêncio, e isso já está sendo cortado lá em casa. Que a bom. gente só dá uma olhada assim, ó, de soslaio, assim, ó. Exatamente. E, pastora, a senhora carrega uma mensagem muito forte sobre reconstrução. Suas canções falam muito sobre família. Tem uma canção muito forte que é Covardia, né? Que é uma música que mexe com o nosso coração. Porque muitas vezes a gente vê que o diabo, o inferno, né? Ataca mesmo nas nossas fragilidades. Quando a gente está ali na batalha, a gente está ganhando alma para Jesus, a gente está pregando a palavra, o diabo ele sabe onde nos desestabilizar. É verdade. Isso sempre me lembra a história de Davi, em Ziclag. Né? Ele estava escondido, fugido de Saul, já estava passando por um momento difícil, escondido na terra dos filisteus. E ele vai para uma missão e quando volta, o povo, a sua família foi saqueada. Então, assim, a gente vê que o diabo ele desestabilizou ali. Os soldados de Davi, eles choraram igual criança. Eles ficaram totalmente desestabilizados. Então, se eu não me engano, foram os cananeus que saqueou o povo. E o diabo, ele faz exatamente isso. Ele vai nos nossos filhos, ele vai lá na nossa família. E como foi esse seu processo com essa canção, da sua jornada familiar? Conta um pouquinho pra gente. Jennifer, o diabo, ele só entra onde tem brecha, né? E no caso de Davi era um gigante fora de casa, mas era um anão dentro de casa. Eu estava lendo recentemente sobre os filhos de Davi. Ele tinha 13 filhos, cada filho de uma mulher diferente. E ele nunca disse não para os seus filhos. Nunca disciplinou. Sempre passou a mão, fez de conta que não viu, sabe? Porque ele não queria se indispor com os filhos. E no meu caso, eu digo, né, que o diabo covardemente, que o inimigo covardemente atingiu um dos meus. Por quê? Porque eu comecei a ver minha filha se afastando do evangelho. E, na verdade, ela estava querendo chamar a minha atenção. Porque eu estava, assim, totalmente debruçada sobre o ministério. Que demanda muito. Que demanda demais. E acreditando que os filhos entendiam. Meu Deus. Entendeu? A maioria de nós deve ter exceção, né? A maioria de nós acha que o ministério necessita mais de nós do que a nossa casa. E com isso a gente vai perdendo filhos. Que perigo. Vai perdendo filhos porque filhos são a nossa primeira congregação. Então, aniversários dos meus filhos eu não estava, porque eu estava viajando. Formatura do CA, do fundamental, do ensino médio, Sim. Eu não estava, porque eu estava viajando. Então, eu senti uma certa rebeldiazinha do meu filho. Hoje ele é pastor, ele é uma bênção, ele é casado, é maravilhoso, Mateus. E a Raquel, que começou a namorar um rapaz não crente e que era de uma religião oposta à nossa, que adorava entidades. Então, acabou comigo. Mas, na verdade, aquilo ali foi uma brecha que eu dei. Vocês que estão me ouvindo agora saibam de uma coisa: família não vem depois de igreja, nem depois de ministério. Família vem antes. Marido, filhos, vem antes. Antes da igreja. Antes da igreja. Primeiro Deus, depois família, depois trabalho, depois igreja. Isso, concordo. Porque tem gente que está deixando o trabalho para depois não possa aceitar esse trabalho porque não dá para ir para a igreja. E vai comer o quê? Vai comer folha de Bíblia? Não tem condição. Verdade. Então tem ordem. O nosso Deus, ele é ordeiro. Ele nunca pediu para a gente priorizar igreja e ministério. Sim. Então, eu priorizei aquele afã
né? Meu Deus, eu estou vendo almas se convertendo, eu estou vendo Deus restaurando família, porque Deus restaurava. Sim. E, de repente, a minha família, a família dos meus pais, destruída, e a minha filha saindo da igreja. Eu falei assim, peraí, eu tenho que dar uma parada. Sim. Eu tenho que dar uma parada. Então, foi aí que eu comecei a voltar, né? Mas tem o contratinho. Esse processo de volta não é fácil, né? Não é, porque você tem que se desligar daquilo que te dá prazer, né? Isso. Ministério, estar no altar, estar pregando para uma multidão, isso traz prazer. Sim. Não é só eu estou fazendo a vontade de Deus, porque Sim. as pessoas passam uma ideia de uma espiritualidade e eu cortei esse negócio de viver por imagem, por aparência. Eu sou muito aberta, eu falo mesmo. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é a aparência. É a aparência. Ele chama de a figueira que estava lá sem fruto, ele amaldiçoou. Porque só tinha aparência, mas não tinha fruto. Agora, Jennifer, você está diante de uma plateia, de uma multidão. Foi ali para quê? A maioria ali foi para te ver. Entende? Então você tem que ter uma compreensão espiritual tão grande para saber que o povo foi ali para te ver, mas que aquilo nada é seu. Nada. Sabe, nada é seu, Deus está usando você como instrumento, porque a hora que você tomar aquela glória para si, acaba tudo, a primeira coisa que acaba, família. E nós estamos hoje vendo muitas famílias dentro da igreja e do ministério, Sim. pastores, cantores, pregadores, que estão destruídas, estão vivendo de aparência. E eu não queria mais isso. Então eu não queria. E aparência mesmo. Aparência. Não tá? Não tá demais? Demais. Você tá vendo que não é verdade, mas as pessoas estão passando. Sabe um lugar que eu tenho dificuldade, pastora? Com sala VIP. Às vezes a igreja tá tão lindo, tão flui. Mas quando tu entra na sala VIP, é tanto ego. Tanta vaidade que você fica assim, ai, Jesus, me cobre com teu sangue. E hoje, Jennifer... É quem aparece mais, é quem tem mais. Quem tem mais visualização. Aí puxa mais... Gente, aí eu fico assim, Deus... Mas se eu tivesse aqui na Terra, será que teria sala VIP pro Senhor? Não. Porque, assim, é algo que mexe muito com o meu coração. Se Jesus estivesse aqui, né? Eu entendo que a gente precisa de um lugar, às vezes... para respirar ou para meditar, por exemplo, eu que prego a palavra, dá uma meditada na palavra antes de entrar. Você precisa, né, ter um lugar reservado, ok, mas que não faça desse lugar um lugar de vaidade, sabe? E isso a gente tem visto muito entrando na igreja. É como se fosse de um show aquele lugar, o lugar VIP. O camarote. Exatamente. Né? Então, foi isso. Aí, quando eu entendi que a minha filha estava sendo alvejada pelo inimigo porque eu estava dando uma brecha, e olha que quando eu viajo, meu marido vai comigo, então era ausência dobrada. Aí foi quando eu realmente voltei para casa, né? Voltar para casa, deixa eu explicar bem, é só uma metáfora. Sim. Porque a minha alma estava no ministério, Deus não pediu isso. A nossa família é a nossa primeira igreja. Sim. Né? Aí o que aconteceu? Minha filha, nós tivemos que aceitar esse rapaz, porque ela se apaixonou por ele por ela. Ele com uma tatuagem horrível nas costas, né? Aquilo me agredia, mas o Espírito Santo foi trabalhando o meu coração. Hoje, ele se converteu, já passou pelas águas. Glória a mãe, a Deus. A irmã, o irmão estão todos servindo ao Senhor. Glória a Deus. Minha filha é uma pregadora, ela é psicóloga, dá palestra para mulheres. Vamos convidar para ela vir aqui no podcast. Você vai amar. Você vai amar. Amém. Ela lembra você. Ela é bonita assim, igual a você. Que lindo. E então, eu voltei, sabe? Conversei com meu marido, igreja, ministério. Como foi, pastora, conciliar as agendas? Você diminuiu, você começou a dizer não? Sim. Comecei a dizer não, porque antigamente eu achava que todas as portas que estavam abertas, eu tinha que entrar, porque era Deus que estava me dando. Não, quando você tem a bênção, as portas se abrem. Agora, a sua maturidade espiritual vai te fazer discernir por qual entrar. Sabe? Tem portas que são abertas para te trazer vaidade, para te ensoberbecer, para te colocar nas alturas. Jesus nem é mencionado naquela festa. Já fui em festas onde não tinha Jesus ali, sabe? Triste, né, pastor? Teve uma programação que eu fui que
o mover era tão grande que eles disseram, hoje não vai ter pregação. Vai ser só mover, espalhar as cadeiras, e só o tal do reteté. Eu me sinto mal, porque eu sou pentecostal, mas eu sou... Mas zela pela palavra, né? Tem que zelar pela palavra. Porque se não tiver palavra... Você está entendendo? Existe, Por mais que o hino seja edificante, é a palavra que gera fé. O exercício do ler, do meditar, do examinar, é isso que gera fé. Então, tem lugares onde a Bíblia não é priorizada, né? Onde as festas são feitas para poder endeusar os convidados, os seus líderes espirituais, e não dá. Não dá. Você volta para casa, parece que vazio, parece que o que você pregou não germinou, porque as pessoas não estavam muito interessadas, né? Eu já fui pregar numa igreja e várias vidas vieram à frente. Foi maravilhosa aquela pregação, Deus me usou no louvor, na palavra. Mas a igreja, pensa numa igreja que parece um castelo, com as pontas, tudo pro alto, assim. Sim. Sabe, uma igreja, assim, muito bonita. Bonita, pomposa, bonita. Mas foi uma noite maravilhosa. Aí eu estava lá fora vendendo meus livros e a irmã veio para tirar foto. Pá. Aí eu falei assim, e aí, irmã, gostou do culto? Gostou da palavra? Ela falou assim, irmã, gostei muito, muito. A palavra eu não lembro muito bem, não. Porque eu estou até agora querendo saber como foi que pintaram esse teto. A irmã passou o culto prestando atenção no teto. Você está entendendo? Então... tem esse vazio de interesse também pelas coisas de Deus, né? Sim. Quem vai é a Godofreda Antunes? Não, eu não conheço, não vou. Godofreda Antunes prega que é uma maravilha, usada por Deus, mas não tem aparência, não é conhecida, não tem o biotipo da moda, não tem muitas visualizações, não interessa se Jesus vai usá-la. Né? Mas se vier a fulana de tal, o fulano que de... tem muitos seguidores. Minha filha, o povo está ali realmente para aplaudir. Mas eu não fico chateada com certas coisas que acontecem, porque Jesus estava multiplicando pão e peixe. A multidão estava ali, a Bíblia ainda chama de multidões. Estavam ali. Quando ele começou a falar de comer da minha carne e beber do meu sangue... todo mundo deixou ele. Foi embora. João capítulo 6. Para mim é um dos textos mais tristes. É lindo. A mensagem que é passagem. Mas é triste ver que o ser humano ele só quer consumista. O pão. Ele só quer o pão. Ele quer o pão. E eles fizeram isso com Jesus, Jennifer. Quando ele olhou para os lados... não tinha ninguém, só sobraram quem? Os discípulos. E ele ainda abriu a porta. Ele falou, se vocês quiserem ir, aproveita. Essa é a oportunidade. Né? Então, Jesus não passava a mão. E às vezes a gente fica quase que implorando para o membro ir para a igreja, para participar dos eventos, irmão, e mandando mensagem, tudo que é zap. Irmão, não esquece o culto. Aí eu vi um pregador dizer, não faz mais isso não. Todo mundo sabe quais são os dias de culto. Todo mundo sabe o que vai ter na igreja. Aí fica o pastor se humilhando, correndo atrás. E o crente escolhendo. Não, hoje eu não vou porque quem vai pregar é fulano. Não, hoje eu vou. Hoje eu vou porque... Então tá escolhendo o cardápio? Então não acredita no poder da palavra, né? Exato. Então, Jennifer, eu cheguei aos 40 anos de ministério. Meu Deus, é muita coisa. Anteontem eu fiz 63 anos de idade. Eu não tenho mais tempo para perder. Sim. Então, eu preciso começar a garimpar programação, garimpar amizade, garimpar o que eu vou ouvir. Eu não quero estar perto de alguém porque essa pessoa é poderosa em si mesma e nos seus talentos. Eu quero estar com alguém que é poderoso em Deus, que vai me alimentar. Amém. Então, eu estou mais seletiva. Sim. E isso é muito sério, porque a gente não pode sentar em qualquer mesa, né, pastora? Não dá. Não dá para sentar em todas as mesas, entrar por todas as portas. Dá até para fazer uma música, hein? Forte, hein? E porque a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Exatamente. E quando eu acredito, né, chegou 60 anos, né, pastora? Segunda-feira. 63. Faço questão dos Meu minutos. Deus. Então, você olha para a vida e você diz assim, não, agora eu sei onde... quero chegar, eu sei o que Deus tem para minha vida, eu não tenho tempo a perder.
E tem gente que tá com 20 anos de idade, que tá fazendo a vida perder, e quando chegar a 60 anos vai dizer assim, o que eu fiz para Jesus? Nada, porque não está aproveitando os dias, tá com depressão. Os jovens hoje se jogam no videogame, se jogam em tudo e estão perdendo a oportunidade, o vigor da vida para se entregar a Jesus. E eu me lembro que na minha adolescência eu não tinha tempo para ficar em casa. Era segunda culto, terça evangelismo, quarta ensaio, quinta, a gente não parava. E não reclamava, fazia com prazer. A gente amava. E hoje os jovens não querem ir para a igreja. E o pai que respeita a decisão. Não, exatamente. Adolescente. Exatamente. Oi, adolescente, meu filho. Você não tem opinião ainda. Você vai fazer o que eu mando. Você vai fazer o que tem que ser feito. Se for assim, ele vai dizer, quero comer, quero ir para a escola e não vai. Pois é. Não, mas eu tenho que ir para a escola. E da mesma forma, tem que ir para a igreja. Então, a gente precisa olhar para a vida e entender que a nossa vida ela carrega um propósito e não é qualquer mesa que a gente senta, não é qualquer porta. E qual foi o critério, pastora, que a senhora usou? Porque até eu quero aprender. Qual foi os critérios? Do quê? Do sim e do não. A Bíblia diz que nós temos a unção de Deus e sabemos tudo. Discernimento. 1 João 2:20, se não me engano. Sim. 1 João 2:20, se não me engano. Nós temos a unção. E sabemos tudo. Por quê? Porque aquele que revela e que conhece a intimidade do Pai está dentro de nós. Sim. Então, você sabe quando aquela mesa não é para você. Mas você quer estar ali porque aquela mesa te traz significância. Algum status, algum reconhecimento. Não é? Estar ao lado daquela pessoa. Sim. Né? Trazer essa pessoa na sua igreja. Eu já trouxe pessoas na minha igreja bem relevantes no meio, mas que não alimentaram a minha igreja. Falaram, foi besteira. Então, depois, aí eu falei assim, gente, o que está acontecendo? A gente depende disso para servir a Deus? Toda festa tem que trazer. Aí faz cantina, aquela loucura. Gasta uma grana para trazer. E a pessoa, se ainda trouxesse uma edificação, meu Deus, que mulher de Deus, que homem de Deus. Nossa, já teve gente que foi pregar na minha igreja que depois a gente teve que arrumar a bagunça que ele fez. Falou muita besteira. Falou muita besteira. Né? E, infelizmente, eu não estava na igreja, estava viajando e fiquei sabendo depois. Então, eu e meu marido, a gente começou a selecionar mais. Sim, mas convite é difícil, né, pastora de igreja? Agora, aceitar convite? Eu uma vez fui convidada para pregar numa igreja. Tava eu lá no cartaz. Aí, assim, pertinho de chegar a agenda, eu digo por experiência própria, por isso que eu tô dizendo que convite é muito difícil. Já perto da data do evento, recebi uma mensagem, né? A menina que me ajuda falou, Jennifer, o evento foi cancelado porque o pastor foi preso. Apareceu até no Fantástico. E tô eu no cartaz do lado do pastor. Ai, meu Deus. Ai. Entendeu? Então, assim, é muito fácil falar dos outros. Eu tô falando de uma experiência minha. Você faz, assim, um apanhado antes de você ir nos eventos? Isso. Eu faço isso. Eu peço a rede social para dar uma olhada. Rede social. Você procura conversar com outras pessoas para saber quem já foi lá. Sim. Saber se a igreja é nova ou ela tem experiência de anos. Porque aquela que está começando agora, você precisa saber se ela não saiu em rebeldia, se ela não rachou a igreja. Eu faço todo esse apanhado. Nossa! Faço para poder ir. E mesmo assim, a gente ainda é enganado um pouquinho. Mas eu já reduzi bastante. Eu faço assim Mas como saber se uma igreja veio de uma rebelião? Como faz? Bom, a primeira coisa que eu desconfio é uma igreja que está começando agora. Aí você pergunta quanto tempo de igreja. Tem uma ficha. Eu tenho uma ficha. Me passa essa ficha aí, pastora. Porque eu tenho uma ficha, Jennifer. Ali eu pergunto quanto tempo. A pessoa tem 2 anos. Esse pastor, ele saiu da outra igreja, porque ele não aceitou Jesus agora. Um pastor com 2 anos de crente não pode ser. Sim. Né? Então ele saiu de alguma. Quem era o seu pastor anterior? Aí tem pastores que falam, né? Recentemente eu fui numa igreja que o pastor parece que está fazendo 4 anos. Aí
eu perguntei, o meu secretário perguntou, mas 4 anos, vocês vieram de alguma outra igreja? Sim, viemos, nós saímos com a bênção do nosso pastor, é o momento de eu abrir um novo trabalho, meu pastor me deu toda a força, inclusive ele é um dos pregadores do evento. Saiu com honra, né? Saiu com honra, aí nós procuramos saber, né, a veracidade de tudo, e era tudo normal. Então, não é que a gente não vai em igreja que começou ontem, mas tem que começar bem. Sim. Pior coisa que tem é você ir numa igreja e os vizinhos falam assim, olha quem está pregando na igreja rebelde. A pastora... Deus que me livre. Verdade. Isso é assustador. Outra coisa, né? Eu tomo todos esses cuidados, mas também são 40 anos, né? Você não tem nem 40 anos, você nem nasceu ainda. Uma vez... nós fazemos sempre eventos de casais na minha igreja. E eu sempre levo alguém de fora, porque é gostoso ouvir gente de fora, né? O pastor de casa, todo mundo já conhece, já sabe o que ele fala. Então, a gente traz alguém. Tem que ser alguém de confiança. E eu chamei. Não, na verdade, eu não tinha chamado ninguém. No domingo, um pastor foi pregar lá na igreja, um pastor que eu amava, da minha confiança, né? Ele foi pregar no domingo, ele viu o cartaz. Ele falou assim, Leia, não vai ter nenhum pregador? Eu falei assim, não, vamos ser nós da casa mesmo. Se você quiser, eu venho com a minha esposa. E a gente dá palestra. Eu falei, pelo amor de Deus, já é. Aí botei ele no cartaz. Na semana do evento, estoura que ele estava em adultério com uma pessoa também do meio. Os membros da minha igreja vieram em cima de pastora, como é que a senhora traz uma coisa dessa? Eu falei assim, eu vou saber. Até eu estou assustada. Sim. Entende? Sabe aquelas pessoas que você não diria. Conduta ilibada, aparentemente? Jamais, ninguém. Foi um susto para todo o Brasil. Só que o lado de lá botou a boca no trombone. E estourou, e o homem no meu cartaz, e eu espalhando isso em tudo que é canto. Meu Deus. Agora vai tirar isso das redes sociais, não tem como. Não tem como. Aí a gente vai redobrando, né? Sim. Vai redobrando a atenção. O cuidado. Não né? é que a gente está fazendo acepção de pessoas, mas tem certas... Mas no altar não pode qualquer situações pessoa. Que a gente não pode negociar, né? Sim. E no altar não dá para subir qualquer pessoa, né? Ainda mais o altar da sua igreja, imagina. Você tem um zelo, um cuidado. Os membros. A gente faz isso para cuidar de vida. Aí chega um e fala uma besteira e estraga tudo que a gente tá construindo. Então, a gente tem que ter um zelo pelo altar. Teve outro, Jennifer, que chegou lá na minha igreja. Essa eu estava lá. Primeira coisa que ele falou, saúdo a todos com a paz do Senhor. Não é qualquer pregador do meu calibre que aceita qualquer convite. Oi? Um pregador do meu calibre. Jesus. Não, parece mentira. Já fechou o coração da igreja, a igreja já não recebeu mais. Se ele pregou bem, ninguém nem lembra, nem eu. Ele fechou o nosso coração. Como é que vai dizer que do meu calibre não aceita qualquer... Talvez ele estivesse dizendo assim, mas eu estou aqui, né? Sim. Então esta igreja é honrada porque eu estou aqui. Dá licença, vai lamber sabão. Não gosto disso não, gente. Sim. Não gosto disso mesmo, sabe? Eu gosto de gente simples. Estrelismo, né, pastora? Eu gosto de gente simples. E hoje tá muito isso, estrelismo. E algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração é que o povo gosta desse estrelismo. O povo gosta. Só falta colocar um tapete vermelho para aquela pessoa que é muito famosa, que tem muitos seguidores. E às vezes, e eu tenho falado isso nas minhas pregações, eu até tenho batido um pouco nisso. Porque Deus ministrou isso ao meu coração. Eu sou construída por pessoas que não são famosas. As pessoas que cuidaram de mim para hoje. Linda. Eu estar aqui, não tem nome conhecido. Não tem nome. Sabe aquelas irmãs de comissão de visita? Que adolescente, quando eu não tinha nome, quando eu não era ninguém, ia lá na minha casa. Quando eu estava vivendo, assim, as crises existenciais que um adolescente passa, elas estavam lá fazendo jejum e oração pela minha vida. Sabe, eu fui construída por essas pessoas. São essas pessoas. Eu fui construída por gente simples. Então, às vezes, a gente só falta assim, meu Deus, lamber o chão para um famoso passar. Mas aí a gente não sabe honrar o pastor que está ali cuidando de você no seu pior dia. Aquela intercessora que cumprimenta, que ajuda você na sua jornada. Não, as pratas da casa não têm valor. Isso. Entende? Aí, se tem uma conferência, vem todos os famosos do Brasil, Deus. internacional. Mas não tem um pregador dentro da casa? Não tem.
Porque, gente, tem programações aí que o Brasil é cheio de gente boa. Mas tem gente aí que faz os seus congressos, não traz um do Brasil. Traz tudo de fora. Por que os de fora são mais ungidos do que os de dentro? Sim. Eu não consegui entender isso até hoje. Jennifer, você lembra quando Elias foi para a caverna? Sim. E o que ele estava fazendo ali na caverna? A Bíblia não diz que foi por causa de Jezabel, mas por causa da história, ela acabou de dizer, vou fazer contigo o que você fez com os meus profetas. Aí ele some e se esconde numa caverna. A impressão que dá é que ele está receoso das ameaças da famosa Jezabel, do famoso Acabe, porque não tinha ninguém mais famoso em Israel, em Samaria naquela época do que Jezabel. Ela mandava e desmandava no povo de Deus. Né? Aí Deus aparece para ele e fala assim, tá fazendo o que aí, Elias? Aí ele diz assim, mataram teus profetas. Eu não sou melhor do que meu pai, pode tirar a minha vida. É como se falasse assim, Jezabel está me ameaçando, o que adianta eu ficar pregando, esse povo não se converte? Aí eu acho lindo quando Deus diz assim, tem 7.000 que não beijou Baal. Aleluia! E onde é que estão esses 7.000? Ninguém sabe, está escondido. Às vezes a gente pensa que a gente está esquecido, mas não é, é Deus nos escondendo para a gente não beijar Baal. Porque se começar a te endeusar muito, você pode também cair nessa esparrela de acreditar. Nossa, Jennifer, bonita, prega bem, olha o cabelo da menina, a menina é maravilhosa. Aí você começa... Ego é uma peste. É terrível. Tem que tomar cuidado com o ego. Todos os dias. Entende? Eu falo, Deus, tira, guarda o meu coração. Eu sempre falo isso. Terminou de pregar, eu falo, Deus, me cubra. Me cobre. Eu sempre digo para Deus, Deus, me vista com o manto da humildade. Porque o manto da humildade, ele não é bonito. Ele é aquele tecido, sabe? Aquele que os mendigos usam. É um pano de saco, né? Que não tem valor, mas que está escondendo ali aquilo que você está carregando em Deus, aquilo que você está vivendo em Deus. Deus, me esconde nesse lugar. Me vista com o manto da humildade. Porque esse manto da humildade ninguém quer vestir. Todo mundo quer mostrar o brilho das armaduras. Todo mundo quer mostrar que está lá em cima. Ninguém quer colocar o manto Jennifer, da humildade. Quando se faz esta oração, me esconde no manto da humildade, tem que estar preparado para sair do radar de muita gente. Exato. Teve uma situação aí, né, que eu não vou entrar em detalhes, porque está muito em evidência. Então, teve uma situação aí que aconteceu, eu vi todo mundo lá e eu não estava. No primeiro momento, eu falei assim, que estranho. Eu não estou nesse... Aí eu fui perguntar para algumas pessoas, Leia, você está fora do radar dessa gente. Então, no primeiro momento, dá aquela tristezinha, mas depois... nem lembrou de mim, né? Depois eu parei e vi o resultado dessa festa. Meu Deus. Eu falei assim, meu Deus, estou fora do radar. E meu marido é o meu anjo da guarda. Assim. Ele fica assim, Leia, agradece a Deus, Leia. Você, olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo. Você não estava, Leia. Graças a Deus você não estava. Graças a Deus que tu está fora do radar. Então, quando se pede para esconder no manto da humildade, se prepara para ficar fora do radar de muita gente. Eita! Boa, né? Forte, hein? E, pastora, eu já vi você falando sobre essa questão de cachê, né? Falei num podcast com a Sara. Fala aí um pouquinho pra gente, porque é um assunto muito complexo. Porque eu hoje, Jennifer, não cobro pra pregar, tá? Não cobro e acredito que, assim, não me vejo fazendo isso. Mas eu entendo também que tem igreja que eu já ganhei muito sabonete. Eu tive uma época que eu falei assim, meu Deus, eu vou distribuir sabonete. Porque a única coisa que eu ganhava era o sabonete. Meu Deus. Eu ia pregar. Você ainda ganhava, né? Ainda bem, ganhava, né? Porque às vezes nem isso, né, pastora? Não. Nesses 40 anos, boa parte do meu ministério era pedindo para as igrejas comprarem meu material. Eu pedia. E por várias vezes as igrejas pediam para eu diminuir. Era uma caixa de CD ou 2 caixas de CD no máximo. E as igrejas pediam para eu diminuir. Aí eu diminuí, eu estou achando que era
para facilitar a igreja. Estava puxado. E aí eu chegava lá, ficava sabendo que não, pediu para diminuir, porque o outro cantor que foi convidado tinha pedido um cachê muito alto e eles precisavam pagar o cachê deles. Então, em detrimento deles, eles pediam para eu diminuir o que eu pedi. Eu acho isso um demérito muito grande. Total. Pastora, o certo era que todos que participaram daquele evento ganhassem o mesmo valor. Fosse abençoados. Do mesmo valor. Mas não tem isso, você sabe disso. Do mesmo valor. Num evento. Aí quer pagar R$200 para uma que não é conhecida e não sei quanto, e 10 mil para famosa. Pra isso famoso. não existe, mas pregou do mesmo jeito. E outra coisa. Se preparou do mesmo jeito. Sim. E de repente, o que está ganhando 10 mil só foi lá e cantou 3 músicas porque está no contrato. Não canto mais do que 3. Porque tem isso também. E aí você vai... Não é querendo achar que você é igual àquele famoso. Não, eu acho que é uma questão da igreja. Então, até a Sara perguntou, quem é culpado de um cantor pedir 10 mil, 20 mil, 30 mil? Quem é culpado disso? Não só cantor, né? Pregador também. Pregador. Tá cobrando caríssimo. Menina, olha, o pregador hoje está mais em alta do que cantor. Você acha, pastora? No cachê. Meu Deus. É, porque é tudo pra ele, né? O pregador é só ele. O cantor vai com banda, o cantor... Tem toda uma estrutura. E o pregador tem que não. pagar a banda. Entendeu? O pregador vai e prega e está ganhando muito. Aí você pergunta assim, quem é culpado? É quem paga. É quem paga. Não é? Como é que é o nome daquele negócio? A demanda é grande, então o valor cresce. Sim. Então, eu acho incrível, porque no nosso meio é assim, se o pregador pregar demais é porque ele é bom. Então, onde que fica Cristo? Sou a favor de negociar uma oferta com a igreja. Sim. Porque já fui em várias igrejas que eu tive que comprar a canequinha d'água. Porque tem igreja que não te dá nem a água. Nem a água. Gente, e aí eu me pergunto, que princípio de honra é esse? Não tem honra, não sabe o que é honra. Porque eu combino assim com as igrejas. Eu acredito no princípio de honra da igreja. E outra coisa, pastora, é questão assim de agenda, né? Você fecha uma agenda, a pessoa fechou uma agenda, você bloqueou sua agenda. Então, eu não peço sinal para bloquear a agenda. Mas tem gente até que pede um sinal, porque isso faz com que aquela igreja tenha um compromisso com você. Porque ela tem igreja pode cancelar. que desmarca na semana. Aham. E várias outras programações queriam fechar contigo. Você deu prioridade. Não, porque você agendou com aquela pessoa. Sim. E isso que eu falo, olha, eu acredito que a palavra do crente é uma. Então, se tiver qualquer imprevisto, avisar, por favor, com antecedência. A gente não pede sinal, mas, por favor, tenha em consideração, pede com antecedência, porque eu bloqueei minha agenda, impeço de agendar outro compromisso em virtude desse. E outra coisa, e peço para igreja, e falo sempre à igreja, eu acredito no princípio da honra. Porque mas tem que ter. A Bíblia diz que o obreiro, ele é digno de um salário. Ele é digno. E o pessoal ainda fala, não paga conta. Não, e tem gente que ainda fala assim, olha, nossa, você não vai por amor? Quer dizer, só nós que temos que amar? Sim. Eles não amam? Sim. Né? Então, eu acho que é uma questão de consciência. Tem muita igreja que eu vou e nem falo em oferta. Porque eu conheço aquela igreja, né? Eu não falo em oferta. Sim. Fica por conta deles. Eu sei que eles são abençoadores. Eu trabalho com eles. Eu já voltei várias vezes. Então, mas nem todo mundo é assim. Então, tem certas igrejas que você precisa negociar. Você precisa pedir um sinal para poder manter aquela data. Porque senão você fica na pior. Sim. As pessoas nem estão aí. Agora, com 40 anos de ministério, já estou com um ministério fortalecido, as pessoas já me conhecem, né? Nunca mais, não tem mais bolo, essas coisas todas, não tem mais. Sim, já passou por essa fase. Eu fui cantar numa programação num estado aí, e eu ia lá para poder ajudar um pastor a fazer uma campanha política, porque ele era candidato, né? Sim. E ele me chamou para ficar uma semana lá, indo com ele nos lugares. Poxa, o homem pastor, uma igreja imensa nesse estado. A minha gravadora me deu força para ir,
porque era muito conhecido. Sim. Aí eu fui, meu filho estava com 5 meses, estava com pneumonia. Eu deixei ele com a minha sogra e fiquei 1 semana... Olha, eu falo isso hoje com arrependimento, sabe? Eu já dobrei meus joelhos, já pedi perdão a Deus, porque isso não se faz, não se faz. Mas eu fui para poder atendê-lo e também ser abençoada, porque ele me prometeu uma oferta para estar com ele. E eu fui. Tu acredita que ele me deu um cheque? E quando eu cheguei aqui, fui depositar, estava sem fundo. Deputado, o indivíduo. Aí, meu marido ligou, ele falou assim, pode reapresentar. Meu marido reapresentou, sem fundo. Aí o meu marido falou assim, vai cancelar aí a inocência do povo. Vai dar problema. Ele falou assim, não, nós temos imunidade parlamentar. Não me deu o dinheiro, não perdeu a conta, porque político não perde, pode fazer a besteira que for, que não perde. E eu voltei para casa, olhei para o meu filho. Ai de mim, se não tivesse sido Deus e a minha sogra para cuidar do meu filho. Mas foi a primeira e última. Eu não gosto muito de trabalhar com negócio de política, não gosto. Não gosto. Entende? Eu não gosto porque nem sempre tem verdade. E deixo bem claro, eu não falo isso com constrangimento. Eu trabalhava na Varig. Trabalhei 16 anos na Varig. Foi quando minhas músicas começaram a bombar. Então, ou eu ficava na Varig, ou eu saía para poder cumprir as agendas. E eu já estava... Tem uma hora que é difícil conciliar. Ficou difícil. Também fica muito difícil conciliar o trabalho com o ministério. Ficou. Mas só que eu teria ficado na Varig. Tá? Se eu priorizaria a Varig, porque ministério, carreira musical, né? Só que a Varig terceirizou o serviço de bordo. Então, o serviço de bordo foi para Gate Gourmet. Aí eu falei assim, não, eu trabalho no serviço de bordo, eu vou sair. Então, vou aproveitar para não perder meus 40%, meu fundo de garantia. Então, eu saí, procurei lá o Deli e entrei na MK. Sou uma das primeiras lá na MK. Então, fui galgando degrau por degrau. Quer dizer, parei de trabalhar. Eu estou no altar, então eu devo ser alimentado pelo altar, sem colocar punhal nas costas de igreja. Ninguém. Que nunca fiz isso. Nem fazer enriquecimento. Nem fazer enriquecimento. Do altar. Sabe? Através do altar. Minha vida é uma vida simples. Até porque, gente, a gente tem que entender que a gente vai para as igrejas e as igrejas são humildes. Simples. São pessoas que vendem latinha para poder trazer um convidado. Você está entendendo? Eu tenho essa consciência. Então, mas eu negocio, sim. Negocio com a igreja, não saio de casa se não tiver tudo certinho. Eu fui cantar num estado aí e eu era a cantora e uma pregadora muito conhecida, já é uma senhora, era a pregadora. Menina, que festa maravilhosa, porque ela é uma delícia. Ela é uma delícia e eu também sou. Então, foi lindo. Foram 3 dias num estado aí muito rico. Quando terminou a festa, nós estávamos no saguão, lá no hall, esperando o pessoal vir para nos levar para o aeroporto. Aí ela chegou para mim e falou assim, Leinha, eles te deram alguma oferta? Aí eu já senti que deu problema com ela. Meu Deus. Aí eu falei assim, minha amada, eu costumo já sair... Com tudo resolvido. Com tudo resolvido, porque eu já tive muitas, assim, frustrações. Sim. Você fica 3 dias. E olha que lá nesse lugar era manhã, tarde e noite. Nossa, a demanda é puxada. E fora de manhã, tarde e noite, as pessoas chamavam a gente para ir orar nas casas. Casas com elevador. Casas riquíssimas. E a gente ia, inclusive teve uma que a criança tinha aquela hidrocefalia e nós fomos orar por aquela criança no berço, sabe? Não é que você faz para poder receber, mas não dá para ignorar que a gente espera um reconhecimento. Sim. Aí eu falei assim, não, eu já saio com tudo certinho. Ela falou assim, eles não me deram nada.
nem comprar os meus livros. Nada, Jennifer. É triste, né? Nada. Em um lugar rico. Para poder agradar o coração. Aí depois, quando perguntaram para eles lá, eles falaram assim, mas ela não pediu nada. Então, se você não pede para algumas pessoas... Então, nossa. Agora a Leia pediu, então a gente dá. Tem isso, a gente trabalha com ser humano. Meu Deus do Igreja céu. não é lugar de gente, anjo. Não, é ser humano. Ser humano. E cada um com seu caráter, com sua maneira de pensar, de ver a vida, de enxergar. Sim. Entende? Sim. Então, sabe o que eu fiz? Fiquei tão chateada e tão constrangida que eu comprei os livros dela tudinho. E levei comigo para abençoar ela, porque eu voltei financeiramente, né? Não é nada demais, mas eu pelo menos eles abençoaram. Mas a ela nada. Gente, foi ela se entregou tanto quanto. Nossa, e acho que até mais. Porque pregar é mais do que cantar. Muito, eu acho. O cantar, você chega lá. Você prega também. Prego. E repertório, você tem os músicos, a igreja canta com você. Não, você já leva o seu repertório. E a igreja canta. Você pode ficar lá, canta a igreja, tá tudo certo. Pregador, não. Fala assim, prega aí você, prega aí. Não dá. Aí você tem que receber de Deus. E olha que tem vezes que você está um pouco nervosa. Sim. Você parece que esquece alguma coisa que era tão importante de falar. Sim. Sabe? Então pregar não é uma coisa muito fácil. E a igreja toda olhando pra sua cara, Tudo. esperando você. Não é assim, vou cantar junto com ela. Não, todo e mundo outra olhando coisa, pra sua cara. se você pregar e ninguém der um glória, não traz mais, não. Exato. Você está entendendo? Então, eu acho que é muito desleal. Aí vai uma pessoa que é famosa, que grita, sapateia, aí, papa, leva. Mas a outra não leva porque não pediu, sabe? Sim. Eu fui convidada para cantar no exterior, fiquei toda boba. Era um estado era um país que eu queria ir. E o pessoal falando, Leia, todas as suas músicas é tema da vida de alguém aqui da nossa igreja. Porque eu falo muito sobre família, sobre trazer à memória o que dá esperança, mexo com o emocional e tal. Aí ela falou assim, mas olha, é o desejo da igreja que você venha para ministrar para nós. Aí eu falei assim, perfeito, vamos fechar. Aí ela, só me disse uma coisa, você revela? Aí eu falei assim, mas revelar como assim? A mensagem? Sim, Deus me dá a revelação da... Não. Assim, você aí de verde, eis que te digo. Aí eu falei assim, irmã, isso Deus não me deu ainda não. Aí ela falou assim, então não vou poder te trazer, porque se um pregador vier e não revelar, a igreja não aceita. Que isso? Cancelou comigo. Porque não revelava. E levou uma pessoa que revelava, mas que tem uma reputação negativa no Brasil. Porque é isso que importa. É o show no momento ali. Deus. Quem você é, sua referência, se você busca Deus, isso não interessa. Se você é de um homem só, se você é de só tem uma esposa. Tem uma vida íntegra. Isso não é... É claro que existem as exceções. Tem muita igreja séria, mas tem muita que está no oba-oba. Tá sim. Que traz quem engaja, quem enche a igreja. Que vai trazer multidão. Exato. Vai trazer multidão. Mas eu estou nessa há 40 anos e creio que Deus tem me levado. Sim. Eu tenho ido. Sim. Já cantei do Iapoca ao Chuí, minha filha. Meu Deus. Estou aí, são 40 anos dedicados. Sim. E de 20 anos para cá, eu sou pastora junto com meu marido. Meu marido é o presidente, eu sou uma das pastoras auxiliares. E a gente conduz uma igreja, na palavra. Sim. Coisa linda. Uma delícia. Meu marido agora não viaja mais comigo quando é domingo, só se for alguma coisa assim muito... Pontual, né? Pontual. Do mais, a minha filha vai comigo, ou uma amiga, né? Sim. Mas a nossa igreja ali, na palavra. Sim. Na palavra. Hoje, eu não tenho filhos, né? Por enquanto. Então, eu faço questão de viajar com meu marido. Uma vez, aconteceu que eu perdi o voo. Olha o que aconteceu. Eu perdi o voo. E eu falei assim, amor, foi um erro nosso. Eu vou pagar pra eu ir, mas não dá pra pagar pra nós dois e eu vou. Porque eu fiquei pensando na igreja. Acabei, consegui comprar uma passagem na hora e fui. Sendo que eu fiz todo um trajeto pra chegar até esse lugar.
E essa é uma experiência que eu vivi, que eu digo assim, por exemplo, tem igreja que não gosta que você leve acompanhante. Porque aumenta o custo para a igreja. Mas isso protege a gente, ainda mais mulher, pastora. Quanto mais... Olha o que aconteceu comigo. Fui o interior de Minas. Eu não vou falar, mas foi no interior de Minas, um hotel assim, bem arrumadinho, no centro da cidade, desse interior. Mas assim, é um interior. Então, assim, nem dentro do quarto tinha interfone para ligar para a recepção. Então, se eu tivesse que falar com a recepção, tem que descer. Então, era um hotel arrumadinho. Sendo que quando eu fiquei sozinha, quando eu tava voltando do almoço, que eu fui almoçar com a igreja, a irmã me levou para almoçar, quando eu tava voltando, subiu um monte de homem dentro do elevador comigo. E aí, desceu no mesmo andar que eu. Eu já fiquei com medo, mas eu fui correndo pro meu quarto, entrei e tranquei. Logo depois vem um papelzinho debaixo da minha porta. E aí, amiga, oi, você topa tomar um gelo, um negócio assim? Aí escreveu e deixou o número do telefone. Eu falei, meu Deus. Aí sabe o que eu fiz? Eu liguei pra uma amiga que prega também. Eu falei assim, olha o que aconteceu comigo. Meu Deus, ela falou assim, você vai fazer o seguinte, quando você for descer pra ir pregar, que agora é só o momento que você vai descer, você vai pedir pra quem for te buscar na porta do teu quarto. Porque imagina, pastor, é um corredor, você sabe como é hotel. É um corredor com um monte de porta, se te puxa ali, beijo, não, já tchau. Era, acabou. Não tem nem interfone pra você ligar. Então, assim, você fica totalmente vulnerável. Então, uma mulher, às vezes, sozinha viajando, ela fica vulnerável. E tem igreja que, às vezes, não, tem como ser só você. Sabe, não, assim, não tem. Às vezes é difícil, porque você fica vulnerável, a mulher fica muito mais vulnerável do que o homem. E quando você está com seu marido ou com uma filha, você está se protegendo, você está se resguardando. Então, resguardando até a sua própria imagem. Porque você sozinha também, mulher sozinha, indo pregar. Não dá, tem que ter um marido do lado, tem que ter uma amiga do lado, tem que ter alguém do lado. Então, a gente precisa ter essas ressalvas, esses cuidados. Então, eu pedi para a pessoa me buscar no quarto. E aí, também, quando voltou do culto, me deixar até dentro do meu quarto. Fiz assim. Então, a gente precisa fazer isso para a gente se proteger. Então, as igrejas também têm que entender esse lado nosso, né? A gente não pede por causa de luxo. Eles nem a gente pensam. pede para se proteger. Exato. Tem uns que nem pensam. Sim, exatamente. E, pastora, eu sei que também você carrega uma mensagem muito forte sobre família. E tem o testemunho dos seus pais, né? E que eu acho muito forte, que aconteceu com seu pai, foi uma calúnia. Foi. Né? E eu queria que você contasse pra gente o que aconteceu, que sua família, né, cristã, seu pai ali fazendo a obra, e do nada parou por causa de calúnia. A pior coisa que tem é uma pessoa invejosa, é uma pessoa desdenhosa, recalcada, né? O que é uma pessoa recalcada? É uma pessoa ferida. Então, ela quer ferir você para ela se sentir melhor. E nessa igreja existia uma senhora que ela se metia em tudo, ela queria dar palpite em tudo, né? E o meu pai era o vice-presidente da igreja, assim com o pastor da igreja. Meu pai e o pastor da igreja, assim, amigos do pastor ir sempre lá em casa e levar biscoito para nós filhos, sabe? Sim. Uma delícia, uma linda amizade deles. E a amizade deles dois incomodava essa senhora. E toda vez que o pastor viajava, ele deixava meu pai como presidindo a igreja, né? Sim. Interinamente, porque ele era o vice-presidente. E o meu pai era aquele aconselhador. Quantos adolescentes não saíram da igreja porque ele ia buscar? Antigamente, os antigos não tinham muita paciência com adolescente, não, né? Jogou bola, excluído. Fez alguma coisa, excluído. E o meu pai, ele ia buscar. E isso incomodava muito algumas pessoas, né? Mas ele nunca foi um líder, alguém que ambicionou ser o pastor da igreja, quanto mais da igreja de onde eu era, imensa, poderosa, conhecida. Não, meu pai não. Então, só que quando o pastor voltou de viagem, essa senhora foi buscá-lo no aeroporto e disse para o pastor que meu pai estava querendo tomar a igreja dele. Meu Deus. Menino, eu não sei o que aconteceu com o pastor. Ele foi... Contaminado. Ele foi... Como é que se foi? Flechado. Flechado. Ele foi flechado. Foi um dardo. Porque aquela amizade não era boa. Aquilo edificava a igreja.
né? A separação deles dois abalaria a igreja. E o diabo, ele fica procurando essas brechas. Fica. Né? Ele fica procurando. E aí o pastor nem foi procurar saber com meu pai. Não foi. Não foi. Aí disseram outras coisas também sobre meu pai, sabe? E aquilo acabou com ele. E tudo mentira. E tudo mentira, sabe? Meu pai acabou sendo... Disseram que meu pai era um adúltero, que meu pai roubava a igreja. Olha, uma coisa absurda. E meu pai e minha mãe, assim... Porque minha mãe sempre foi aquela esposa de andar com meu pai. Meu pai ia para a igreja, ela estava lá, levava os filhinhos. A gente ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sim. Os dois trabalhavam juntos, sim, né? Enfim. Então, quando o pastor ficou ressentido e mandou uma mensagem para o seminário IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, o melhor, sim, da época, dizendo que meu pai tinha que ser excluído. Eu não, sim, sei o que essa mulher falou mais para ele lá, não. Porque o pastor ficou, ele virou o outro lado da moeda. Como pode, né? E aí o seminário veio para excluir meu pai. Pô, excluir meu pai é matar meu pai. E aí meu pai, que não tinha reações, né? Eu até conversei com você, a minha avózinha, ela criou meu pai para ser dependente dela. Sabe? Só para você ter uma ideia, até 8 anos de idade, a minha avó vestiu meu pai de vestido. Porque minha avó queria uma menina. Meu Deus! E quando ele ia trabalhar, ela não deixava, dizer que ele estava com calo na mão. Então, meu pai era essa pessoa querida, amorosa, que aconselhava, mas não tinha força para lutar pela, sim, vida, por uma vida melhor. Então, mas já minha mãe já era o contrário. Minha mãe não mexe com ela, não. Leoa. Leoa. Ela foi lá e falou, pastor, o senhor está dizendo isso. Vamos para a delegacia agora. O senhor vai ter que provar que o meu marido é isso tudo aqui. Que o senhor não teve nem medo de provocar uma separação entre nós dois. Vamos agora para a delegacia. Aí, no passado, que graças a Deus já melhorou um pouco, antigamente você podia matar alguém, podia ferir alguém, só não podia ir para a delegacia, porque ia causar escândalo. Sim. O escândalo não pode ter. Ir para a frente dos tribunais não podia. Então, o que ele fez? Ele retirou todas as queixas, só que excluiu meu pai. Nossa. Excluiu o pai, a mãe, os tios, e só não excluiu as crianças porque nós não éramos batizados. Excluiu da igreja. Excluiu da igreja. Então, o que aconteceu? E do nada, meu Deus. Por causa dessas calúnias, dessas mentiras. Era a necessidade de tirar meu pai do caminho. Meu Deus. Só que meu pai não foi mais para outra igreja, minha mãe não foi. Meu pai virou mendigo dentro de casa. Minha mãe inveja mata, né? Mata. Minha mãe teve que cuidar dos 6 filhos, a vida sobrecarregou, aí a minha mãe ficou muito amarga, aí o casamento deles acabou, sabe? Foi muito triste, foi muito triste. Agora eu só quero te dizer uma coisa, quando eu fiz 40 anos, o Senhor colocou no meu coração o desejo de restaurar a casa dos meus pais. Eu abri um ponto de pregação, sim, e aí meu pai voltou, minha mãe voltou. Aí Deus disse para mim, casa seus pais. Aí nós casamos, chamamos o nosso pastor, ele casou meu pai e minha mãe. Os últimos 7 anos do meu pai foi junto com a minha mãe. Há 3 anos minha mãe partiu para a eternidade também, sim, mas eles se reencontraram. Mas essas pessoas que fizeram a calúnia da minha mãe, o lar foi destruído, teve gente, sabe, um castigo veio. Porque nem sempre a prestação de contas é imediata. Não, nem sempre vai ser no juízo final. Sim. Às vezes... Colhe na terra. Corre na terra. Corre. E às vezes não é imediata, né? Porque a gente pensa assim, mas parece que Deus não vai fazer nada. Você é injustiçado e nada vai acontecer. Tem gente que não vai acontecer nada aqui na terra, não. Mas vai pagar no juízo final. Eita. Agora, tem outras, Jennifer, que vêm. Vem a cavalo, mas vem. Sim. A justiça de Deus é perfeita, né? Então, a verdade é que meus irmãos voltaram para a igreja. Meu tio, que estava no alcoolismo, ele hoje é diácono. A esposa dele, que estava em cima de uma cama,
morrendo, pele e osso, o tal do Exu Caveira dizendo que ia levar ela, porque ela era lá do outro lado. Hoje ela é diaconisa na igreja. Glória sabe? a Deus. Então, Deus restaurou sua casa. a casa dos meus pais. Meu marido é crente, minha cunhada é crente, minha sogra que morreu, que faleceu, serva do Senhor, meus filhos, genro e noras. Todos na casa de Deus. Glória Se eu a Deus, cometi algum erro bênção. no meu passado, já fui perdoada. Entendeu? Sim. Porque está todo mundo servindo ao Senhor. Glória a Deus. E vai existir erros no caminho, né? Vai existir. E eu digo isso porque tem muitas mulheres que talvez estejam aqui assistindo a gente e carregam essa culpa. Né? Talvez, por exemplo, esse compromisso que você aceitou, deixou seu filho com pneumonia. O diabo poderia usar isso para você ficar nesse lugar de culpa, mas você se levantou de novo. Me levantei, porque ele não vai usar a minha consciência pesada, né? Que eu tive durante muito tempo. Mas eu cheguei, eu pedi perdão para minha filha. Eu pedi perdão para o meu filho. Chamei toda a minha família. Qual foi o pecado que você cometeu? Não, eu simplesmente priorizei ministério e igreja. E isso não está certo. Eu feri meus filhos. Mas antigamente, pastora, não sei se você tem essa impressão, eu acredito que isso está sendo hoje um pouco mais reorganizado. Mas antigamente a gente entendia que fazer a obra é ganhar vidas, é ir lá, é pregar para todo mundo. A gente entendia que uma construção ela tem que começar pelo teto, sendo que hoje Deus está mostrando que não adianta nada. Você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua própria casa. Perder a sua própria família. Ainda tem um versículo que fala que quem não cuida da sua casa se tornou pior do que o incrédulo. Negou a fé. Deus. Isso é muito forte. Tá lá em Tiago. Ou seja, nosso lar tem que ser a nossa prioridade. Com certeza. Total. Entendeu? Você pode não ganhar mais ninguém, mas se você ganhou a sua família, manteve a sua casa. Uma vez eu fui cantar numa programação, fui ministrar lá, aí eu cheguei e perguntei, pastor, cadê a esposa? Que eu já estava indo lá pela terceira vez. Aí ele falou assim, não, mandei embora. Não entende meu ministério, não serve para ficar casado comigo. Oi? Estava separado. Porque a esposa não queria ficar acompanhando ele naquele babá. Mandei embora. Mandei embora. Sabe? A Bíblia o senhor está lendo. Pois é. Então, graças a Deus, eu tive tempo de restaurar a minha casa. Né? Hoje, eu e meu marido, a gente pastoreia primeiro a família. Está todo mundo lá. Meu filho já é pastor, minha filha, ela é diaconisa, ela é pregadora da palavra. Domingo agora ela vai dar a escola dominical, vai falar sobre choque de cultura. Né? Ela falou domingo passado sobre feminismo. Então, nossa, cada coisa assim maravilhosa. Isso não tem preço, né, não pastora? Não tem, não mesmo. Né? Então, eu hoje escolho, analiso programação, não são todas as portas que eu entro, não é em todas as mesas que eu sento, não é com qualquer pessoa que eu compartilho minha vida, não mesmo. Não sou uma mulher de muitos amigos, mas o pouco que eu tenho, Jennifer, é aquele pessoal de varar a madrugada, jogando conversa fora. Porque crente também precisa jogar conversa fora. É gente, né? É gente. É gente. E a gente precisa também ter bons relacionamentos. Mas os verdadeiros sempre se contam numa mão, né? Sim. Não passa disso aqui, não. Não passa. E a gente precisa aprender na jornada a discernir quem a gente abre a intimidade da nossa vida e quem não. O que eu amo muito é a história da Sunamita, que ela diz assim, a gente olha a história dela, a gente pensa que ela já construiu um quarto para o profeta. Ela sentou muito à mesa com ele. A Bíblia diz antes de construir. Então a gente precisa sentar à mesa, deixar a pessoa ver o coração dela, porque ela não se relacionou com o dom do profeta, ela se relacionou com o caráter. Lindo isso. E isso a gente precisa ver o caráter, porque tem gente que chega com dom e a gente já acha que é um caráter perfeito, sendo que aí quando você vai ver, tem muitas questões. Então a gente precisa se relacionar com o caráter. O que nos salva e nos eleva diante de Deus não é o dom que a gente tem. Exato. Mas são os nossos frutos, né? Tem muita gente aí que ora e a pessoa fica curada. Mas você vai olhar o caráter da pessoa. O que revela, né, pastora? O que revela. O que revela, mas tá com a vida toda torta. Revela pros outros, mas não revela nada pra ele. Não revela, né? Não, eu sou bem centrada mesmo, sabe? Sim. Deus tem me dado a oportunidade
de refazer. Eu estou como aquele vaso na mão do oleiro. Glória a Deus, melhor coisa. Entregue, né? Ele está totalmente entregue à sua obra, o pezinho lá na pedra inferior, a mãozinha na pedra superior, fazendo a leia, né? Estragou na mão dele. Glória a Aí Deus. Ele consegue ele vai conservar, lá e faz. consertar. Ele refaz, né? Ele é especialista. E eu queria te agradecer, pastora. Meu Deus, eu acho que a gente nem viu a hora passar. Já foi mais de uma hora, né? Com certeza. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão em casa, principalmente aquelas que precisam fazer esse caminho de volta. Esse caminho de volta para o lar. Essa mulher que talvez está vendo hoje os seus filhos desviados e fala, meu Deus, mas eu levei eles para a escola dominical. Essa mulher que hoje está vendo a sua casa, não está do jeito que gostaria. E eu queria que você deixasse uma mensagem do coração de Deus para elas hoje. A primeira coisa que a gente precisa é ser aconselhado, alinhavado, moldado pela palavra. Amém. Hoje, a cultura, a maneira que o mundo está lançando as suas ideias, através mesmo das redes sociais, Sim, tem destruído muitas famílias. tem. As mulheres já não são mais fêmeas. Os homens não são mais machos. Os homens hoje têm medo de bater de frente com seus filhos. As esposas hoje estão assumindo os governos da sua casa. Então, está tudo fora da palavra. Aquela passagem de Josué 24:15, que inclusive você mandou essa passagem para mim, ele diz assim, eu não sei vocês, que Deus vocês vão servir. Por que Josué falou aquilo? Porque o povo tinha inclinação para adorar outros deuses. Sim. Eles mesmos disseram para Samuel, queremos ser igual aos outros deuses. As outras nações. Queremos ser iguais. Né? Queremos ser iguais. E tem muita gente dentro da igreja copiando modelos falidos, modelos que agridem a santidade de Deus. Demais, demais. Hoje, você vê cada ministra, você fala assim, mãe, isso é ministra ou isso é uma professora de educação física? Né? A beleza está suplantando a unção. É só beleza, é a vaidade excessiva. Cuidar do cabelo, da pele. Eu falei isso ontem na minha live. Cuidar do cabelo, da pele. Gente, é tão bom você olhar para uma pessoa bem arrumada, asseada, né? Sim. Dá vontade de você ficar olhando para ela, mas sem exagero. Sim. Toda ostentação, todo excesso não agrada ao Senhor. Então, hoje o mundo quer passar para nós que a masculinidade é ofensiva. Sim. E muitas mulheres estão, aplaudindo. Exatamente. Então, a gente vê, às vezes, comentário de mulheres dentro da igreja que estão aplaudindo essa cosmovisão maligna, sabe? Que separa famílias, Sim. que torna filhos rebeldes. O pai tem medo de falar com o filho. Então, não diz não pro filho. Não diz não, sabe? Davi, ele teve uma casa destruída, porque ele nunca foi... Nunca falou não. Nunca foi um pai de verdade. Sim. Ele nunca exerceu o patriarcado que Deus deu para ele. Sim. E a Bíblia, ela é tradicional. Ela é conservadora. Sinto muito se tem alguém que não goste desse assunto, né? Então eu gosto de Josué, que ele diz assim, eu não sei vocês vão escolher ou os deuses que vocês serviram no Egito, ou os deuses que vocês estão servindo aqui nos amorreus, Sim. né? Em Canaã, porque eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Glória a e Deus. Olha que os filhos dele não eram crianças, era tudo grande, é verdade. né? Casados. Sim. Ele era um patriarca, porque Israel sempre viveu o clã. Sim. Era assim, era o avô, era o pai, era o filho, era o neto, tudo morando na mesma casa. Mas quem é que tinha a voz ativa? Os mais antigos. Sim. Hoje quem manda nas casas são os filhos. Sim. Onde que uma casa vai ser bem edificada com o filho dando ordem na mãe e no pai? Então, primeira coisa que eu digo para as mulheres que estão nos assistindo agora, volte para o seu lugar de videira frutífera, no centro
Meu Deus. O marido, é o Salmo 28, é o salmo que eu mais gosto. O marido, ele está no governo. Ele é o mantenedor da casa. É ele que abençoa, é ele que cuida, é ele que ama. Eu acho que a tarefa do homem é mais difícil do que a da mulher. Porque para a mulher, Deus falou, seja submissa. Seja para o seu marido o seu desejo. Mas ao marido, ame-a como a ti mesmo e como Cristo ama a igreja. Gente, quem é que consegue? Porque quem ama não maltrata. Quem ama, zela, honra. Então, eu acho que um homem, quando é homem de verdade... Eu falo isso porque eu tenho um lá na minha casa, dá licença. Sim, eu também tenho, né? Graças a Deus. Um homem que cuida da esposa, dos filhos. Sim. Ele não é um opressor, ele não pisa em ninguém, não. Ele cuida. É verdade. Quem ama, cuida. Zela. E eu acho que está faltando isso. Quem ama, cuida. Sabe? Os filhos perderam a referência. Porque o Salmo 128 diz que quando o homem é o governo, a esposa está no centro, ela é suporte. Como videira frutífera, símbolo de alegria, uma mulher alegre, ela alegra a casa toda. É verdade. E uma mulher esquizofrênica, mal amada, ela destrói. Sabe? É a tola que destrói. Então, a mulher tem tudo para poder colocar essa alegria para fora. Uma mulher alegre é a coisa mais deliciosa. É verdade. E aí o Salmo diz que os filhos são como rebentos da oliveira ao redor da mesa. E oliveira é símbolo de prosperidade. Os filhos vão sair de casa prósperos, tendo um espelho, tendo uma referência. Mãe, eu acho isso lindo. Lindo demais. Não tem como a gente ser próspero agredindo a Deus, defendendo leis contra Deus. E feministas dentro da igreja não rola. Verdade. Mulheres que mandam em marido, cala a boca, ou se eu não sei o quê. Eu canso de ver isso. Sim. Mulheres mandando, envergonhando, suplantando. Não pode. Cada um no seu devido lugar. Então, como é que eu fico sabendo, Leia, o que eu tenho que fazer? Bíblia. A Bíblia ensina tudo direitinho. Ensina. Né? Oração, Bíblia, trazer Cristo para dentro de casa. Às vezes a gente acha que Cristo tem que fazer as coisas para nós, mas a gente nem prepara um ambiente satisfatório. É palavrão, é brigando, é batendo, sabe? São programas que se assiste na televisão que são ofensivos ao Espírito Santo. É como Davi falou, não quero colocar meus olhos diante de nada que ofenda a santidade de Deus. Então, não sou perfeita, já errei muito, mas eu entrei naquela, sabe, de igreja de Éfeso. Tenho apreciado as suas obras, você tem sido, tem trabalhado na minha obra, mas tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. É esse primeiro amor que eu estou resgatando. Coisa linda! Meu Deus! Então que hoje você, mulher, possa resgatar esse primeiro amor. Voltar à essência, né, pastora? Volta ao início de tudo. Volta. Né? E eu creio que Deus está avivando as mulheres. Eu creio que Deus está levantando mulheres que vão ser, assim, mães, meu Deus, esposas, sábias, que vão construir sua casa no alicerce. Porque hoje o que essa geração precisa são de famílias estruturadas, famílias saudáveis. E uma mulher, ela edifica. Jennifer, eu estava ouvindo um professor, disseram para ele assim, tá difícil as escolas na educação das crianças. Aí ele disse assim, eu vou te assustar. Os lares estão piores do que as escolas. Meu Deus! Falou. Então você quer fazer diferença? Não sabe, você não canta, não prega, não faz nada? Começa em casa. Cuida dos filhos. Faça filhos abençoados. Porque às vezes a pessoa fala assim, que mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos? Aí eu vou inverter. Que filhos nós estamos deixando para esse mundo? Os filhos são resultados do que eles aprendem dentro de casa. Então, vamos fazer isso. Vamos ser homens e mulheres de Deus que amam e que educam seus filhos no caminho que devem andar. Amém! Meu Deus! Obrigada, pastora. Que podcast lindo! E a minha oração é que edifique muito a sua vida. Amém. Muito obrigada por estar aqui caminhando conosco. Que a sua vida seja, assim, profundamente impactada por tudo que nós compartilhamos aqui. Que você venha se estabelecer como essa mulher sábia que edifica a sua casa. Porque Deus te deu uma missão poderosa nas suas mãos. Então, que você faça com excelência aquilo que o Senhor te deu. Amém? E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo!